Sociedade na América Latina revelou que os brasileiros são campeões em infidelidade. Cadê Marília Mendonça? Descobri faz um ano que eu te procurando. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Tendências Digitais em 11 países da região. Por que será que os brasileiros traem tanto? Esse tema veio parar aqui, né, meu amor? Nosso quadro Descomplica com a psicóloga Janaína Ferreira. Ei, fiel, meu Deus, uma música não calhou tão bem, nunca calhou tão bem com um tema como hoje, Janaína. Boa tarde. E parece tão atual, né? Você falando que a pesquisa é recente, que 70% dos brasileiros dizem isso, mas eu vou lembrar uma coisa. Tem um mandamento na Bíblia que diz o quê? Não cobiçarás a mulher do próximo. Ou seja, é tão atual e tão antigo ao mesmo tempo, né? Ou seja, é uma temática que está desde o início, né? Não é, Fernandinha? Quando a gente fala nesse mandamento e que diz assim, não cobiçarás a mulher do próximo, a gente vê um pouco do contexto do momento, né? Naquela circunstância havia uma sociedade patriarcal onde os homens eram que tinham essa construção, esse direito, né? O que eles havia uma certa permissão aí. E quando você diz assim, por que será que o brasileiro, né, tem essa disposição em relação a 11 países? A gente tem o entendimento que tem a ver com a cultura. Então, as pessoas aqui, elas têm mais essa circunstância de fazer escondido. E olha, esses 70% são aqueles homens que disseram a pesquisa, mas eles falaram ao pesquisador. As mulheres muitas vezes sequer sonham que isso está acontecendo. E a gente entende também que as mulheres hoje, elas também têm essa questão da traição. Alguns mitos e algumas verdades a gente precisa entender. A primeira coisa é que tem um psiquiatra americano chamado Frank Pittman, e ele escreveu Mentiras Privadas. Ele começa a contar a história do avô dele, que traiu a avó. E por conta disso, ele entende que traição é difícil, é ruim, não vale, destrói casamento, não, várias coisas. Depois a gente vê uma psicóloga psicanalística aqui do Brasil chamada Regina Navarro Lins, que escreveu A Cama na Varanda. E ela diz o contrário. E você diz assim, qual é o consenso? Então é para trair ou não trair? Ou então não tem muito problema, ou então tem problema. O consenso é que depende da construção individual de cada um. É o quê, Fernandinha? Quando eu falo construção, eu vou dar um exemplo. A gente tem umas gavetas, tá? E a gente vai escutando informação. Vamos pegar o exemplo da vovó, lá daquela pessoa, do Pittman, né? Que dizia algumas coisas sobre traição. A gente tem umas vovós que dizem, elas nos dizem algumas coisas, como melhor com ele do que sem ele. Cuidado, casamento é para sempre. A gente nem percebe, mas isso vai ficando ali registrado sutilmente dentro da minha cabeça. Do mesmo jeito os homens, né? Homem é desse jeito mesmo, todo homem trai. E aí os homens vão registrando essas informações e vão guardando ali naquela gaveta. Mediante uma situação, ele pega aquela informação e valida o que ele quer fazer. Entende o que eu estou dizendo? E aí, ladeira abaixo. E aí, ladeira abaixo. Porque no meio disso tudo, existe uma outra pessoa. Vamos lembrar que a gente vive num país democrático, porém monogâmico. Sim. Você só pode casar com uma pessoa. Sim. Diferente, por exemplo, dos árabes, né? Então, aqui no Brasil, o casamento ele é consentido entre um homem e uma mulher e outra mulher, né? Um homem e outro homem e só. Sim. Não tem dois. Aliás, tem dois, não tem três, não é? É verdade. Mesmo que a gente já saiba agora de poliamor, trisal e etc e tal. Sim. Mas reconhecido pela lei, união entre duas pessoas. Ok. Quando vem uma traição, e é por isso que o nome é traição, que é o ato, né, de você
ludibriar o outro, fazer escondido outra pessoa. Sim. Há realmente um dano ao outro, né, Janaína? Sim. Quando a gente fala da traição, é carregado de um monte de sentimento envolvido quando a pessoa descobre. Por quê? Quando alguém decide casar, ela tem uma expectativa baseada naquela mala, tá? Então, ela vai casar com aquele homem da expectativa baseado na mala dela. Então, meu casamento e meu marido vai ser fiel, companheiro, amigo, várias coisas. E quando vem a traição, o que é que acontece? Termina gerando para a pessoa, quebra vários sentidos que ela tinha feito na cabeça dela. Isso gera tristeza, mágoa, angústia, isso gera vergonha. Antigamente as pessoas diziam assim, e veja como as coisas mudaram, Fernandinha. Antigamente as pessoas ficavam tão envergonhadas que elas não falavam de traição. Elas escondiam, mudavam de bairro, continuavam, faziam coisas assim. Hoje em dia é o contrário. As pessoas traem e aí vai para a rede social, mostra que traiu, faz... Então, antigamente se tinha vergonha quando se era traído. Hoje a pessoa envergonha quem traiu. Parece que tem aí uma questão no que diz respeito a... Então, tem que tomar uma atitude. E não, a pessoa é soberana para decidir se ela quer ficar na relação e entende que pode perdoar ou se ela não quer mais ficar naquela relação, porque ela não consegue perdoar. Agora, Jana, a pergunta de $1 milhão. Quem ama trai? Trai. Trai porque tem justamente a ver com essa construção, sabe, Fernandinha? Então, parece que inclusive as pessoas felizes no casamento, eu já vi dizendo aí, justifica, por que isso? Porque traição não se justifica. Pode explicar, mas sim, quem ama trai. Por quê? Porque a pessoa, ela trouxe aí naquela mala, na bagagem, ela trouxe o entendimento que aquilo pode ser feito. E aí eu vou lembrar uma coisa a você, não sei se diz isso hoje, mas não, mas eu vou dizer, porque eu tenho essa idade. Revela as idades de vez em quando com coisas que a gente traz o jeito, né? Eu vou dizer. Se lembra quando a gente era jovem que dizia assim, vou gazear a aula? Sim, ainda né? diz. Desse jeito, pronto. Não tinha um misto de medo com excitação, de medo de dizer assim, alguém vai me descobrir. Adrenalina do proibido. A traição, né? Assim, tem esse ingrediente isso aí, também, tá? Então é aquela questão do, não, eu vou gazear a aula, então alguém vai me descobrir, mas proibido, mas a sensação de fazer é muito gostosa. E aí a pessoa que faz uma vez e que faz 2 vezes, e aí ela tem uma tendência que o comportamento vá se repetindo, tá? Desde que não seja descoberto. Porque já soube de gente que traiu e se arrependeu amargamente da traição, mas o outro lado não perdoou. Porque é um risco, né, Janaína? É um risco que se corre. É importante dizer para esses infiéis assumidos, não é? Que você pode até trair, é uma decisão sua, mas ao outro lado perdoar e o relacionamento dar certo é uma outra história, né, verdade, é verdade. Porque aí tem a ver com a bagagem do outro, né? Exatamente. E o outro pode ter uma crença que infidelidade, para mim, é algo insuportável. Sim. E eu vou dizer uma coisa, a gente falou dia desses no programa sobre responsabilidade amorosa com o outro, né? Sim. E eu disse, Fernandinha, vamos pensar em autorresponsabilidade? Então é isso, é importante a gente entender que às vezes numa relação tem uma tendência aí de não dar certo, não funcionar, porque um pensa de um jeito e o outro pensa do outro, tá? Então é importante a gente ter esse cuidado aí. É importante ter o cuidado e saber que cada história, né? Porque às vezes a gente fica se baseando. Eu trago sempre o exemplo da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, aquele casal de famosos, em que ele assumiu a traição, foi aquele escândalo todo no Brasil. Depois eles conversaram, depois de algum tempo, ela resolveu perdoar. E hoje, pelo menos ao que demonstra, é uma família harmoniosa, com 3 filhos, eles adotaram. Ela até fala isso, ressignificaram completamente a relação e superaram
superaram. Então tem exemplo de gente que não perdoou e tá tudo bem, seguiu a vida, mas tem gente também que perdoou e que tá tudo bem também, né, Janaína? E esse modelo que você está me dizendo, por exemplo, do Bruno, é condição sine qua non para que haja um perdão, é reconhecimento do erro e entendimento do que eu quero fazer a partir disso. É muito difícil, às vezes, quando a pessoa é traída e ainda há uma desconsideração no que diz respeito a você não tem provas, ou você não viu, e a pessoa sabe o que aconteceu. E aí acontece aí, além da traição, o outro tá querendo fazer outro de bobo. Também tem isso. Isso é muito difícil, sabe? Janaína não vai embora, não. Ela vai continuar conosco aqui ao longo do programa. É a oportunidade de você mandar a sua dúvida, partilhar, se você não quiser se identificar. Tem gente que sofre porque tem esse desejo de trair, consequentemente, e repetidas vezes, mas sofre com isso, que tem gente que não queria mais trair, mas não consegue. Então a gente vai tratar também sobre esse assunto e vai conversar sobre a sua vida também. Então, se você quiser mandar o seu relato e não se identificar, a gente aceita também. 988933999. O tema é delicado, né, Janaína? Sim. E às vezes a pessoa, você está colocando isso, não quero me identificar, aí conta a situação, tá bom? E eu quero saber, Janaína, eu tomo uma água e um cafezinho. E eu